E por falar em oração, abre em 1 Timóteo capítulo 2. Vocês já perceberam que é muito comum nós selecionarmos as pessoas a quem direcionamos as nossas orações? Não sei se você já passou por isso, mas a gente tem uma tendência de a gente pensar, talvez que ou essa pessoa não tem jeito mais e não adiantaria mais orar por ela, ou que essa pessoa não merecesse a sua oração. Quanto mais então, quem sabe, a nossa gratidão a uma pessoa que a gente não mereça, que nem receba a nossa oração. Por exemplo, imagine que você descobre que alguém está falando mal de você, por aí. E como é difícil a gente orar por uma pessoa como essa e agradecer ainda a Deus pela existência de uma pessoa como essa. É mais difícil ainda. Imagina nessa época de política tão exacerbada que está aqui no Brasil, né? E essa luta constante, e nós orarmos por todos aqueles que nos governam, né? Pelos vários partidos que são representados ali na Câmara, no Senado, e agradecer a Deus pela existência daquelas pessoas. Agradecer a Deus pela existência do nosso Supremo Tribunal de quase justiça no Brasil, de uma tentativa de justiça. A gente tem que orar e agradecer a Deus, mas percebe como a gente tem algumas pessoas que a gente tem aquela dificuldade de orar, e quanto mais de agradecer por essas pessoas. E isso revela o nosso coração, porque nós costumamos orar por aqueles que julgamos merecedores de uma oração, ou que talvez a gente olhe e fale, esse ainda tem jeito, como se nós que decidíssemos quem tem ou quem não tem jeito para Deus. Perceba então que quando nós limitamos as nossas orações para uma ou outra pessoa, quando a gente gosta de selecionar a quem nós oramos, ou a quem nós intercedemos diante de Deus, nós estamos, na verdade, revelando um coração bem orgulhoso, que julga e que decide a quem eu devo orar. Mas nós estamos tratando aqui nessa série de 1 Timóteo sobre os deveres da sã doutrina. E um desses deveres da sã doutrina que nós temos é o exercício da oração. Mas não aquela oração que nós fazemos, essa oração que eu acabei de dizer que é orgulhosa, que julga, mas a oração como Paulo vai ensinar aqui em 1 Timóteo capítulo 2. Então olha como Paulo inicia o segundo capítulo de 1 Timóteo capítulo 2. Ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Até aqui por enquanto. Parece que Paulo dá um senso de urgência aqui, porque ele já iniciou sua carta. Aliás, a gente já teve um capítulo, já teve 3 estudos, 2 comigo, 1 com o William, explicando o primeiro capítulo de 1 Timóteo. Mas daí ele inicia dizendo assim, antes de tudo... Eu só, Paulo, você está meio atrasado aí, né? Porque antes de tudo já foi lá no primeiro versículo do primeiro capítulo, antes de tudo. Você já escreveu um pouco de coisa. Mas aquela expressão que a gente fala assim, isso é urgente. Eu preciso de fato falar sobre isso com vocês. E logo eu vou mostrar para vocês o porquê, especificamente nessa carta de Timóteo. Lembra onde Timóteo está inserido? Que cidade que ele está ministrando, que é Éfeso. Era extremamente importante Paulo ensinar sobre isso. E Paulo está dizendo, antes de tudo, ou seja, em primeiro lugar, se vocês querem um grande dever dessa doutrina para vocês, é essa vida de oração. E claro que essa recomendação que ele faz, como traduz a NVI aqui, não é aquela recomendação do tipo, seria bom se vocês orarem. Mas é só uma recomendação, também não orar não tem problema nenhum. Pelo contrário, quando a gente estuda o tema da oração nas Escrituras, a gente percebe que isso é quase essencial para um cristão. De modo que se um cristão não ora, é até estranho. Você até questiona, você entendeu mesmo o cristianismo?
Porque o cristianismo é você ser reconectado com Deus, né? Você ter a sua comunhão com Deus restabelecida, que ora estava rompida por causa do pecado. E um desses grandes benefícios dessa amizade restabelecida é você poder conversar com Deus. Antes você não podia, você era inimigo dele, não tinha acesso ao santo do santo, à presença de Deus. Agora você tem 24 horas. Agora um cristão que diz que tem tudo isso reestabelecido, mas não ora a Deus, é estranho. De tão importante que é esta questão da oração. A gente vê um ensino da oração percorrendo por toda a Escritura. E no Antigo Testamento, o Vi comentou um pouco sobre isso na ceia, e eu vou falar mais para frente sobre isso, era necessário alguém sempre mediando a intercessão, a oração de uma pessoa com Deus. Mas no Novo Testamento a gente tem agora o véu do templo rasgado, de alto a baixo, para deixar nenhuma dúvida que não foi ninguém que foi lá e desfiou de baixo para cima, para que agora nós tenhamos, por causa da morte e ressurreição de Cristo, livre acesso ao Pai. Você tem cristão que não ora. É estranho? É contraditório isso. Por isso que essa recomendação de Paulo não é uma sugestão. Ele está lembrando para a gente dos deveres dessa doutrina. Ele está lembrando isso, é uma obrigação de todo cristão. E a gente tem que sempre relembrar disso, porque a nossa tendência é orar quando nos sobra tempo. Porque, mais uma vez, é uma mentalidade autossuficiente. De alguém que não ora porque depende de Deus, mas ora quando sobra tempo no seu dia para, quem sabe, falar um pouquinho com Deus no final do dia. E aí eu tenho que lembrar sempre, eu acho que eu já citei isso aqui para vocês, que Lutero escrevia, né, nos seus escritos lá, tem uma parte em que ele dizia que nos dias mais cheios dele, mais lotados de coisa para fazer, eram os dias que ele precisava acordar mais cedo para orar mais, porque ele ia ter mais coisas para fazer. Ou seja, ele dependia mais de Deus, tamanha agenda lotada que ele tinha. É a nossa tendência ao contrário. Uma agenda lotada significa que, bom, Deus, o senhor vai entender, tem muita coisa para fazer, né? Amanhã, quem sabe, eu oro um pouquinho. Então esse tema da oração revela muito o nosso coração orgulhoso e autossuficiente, que não depende de Deus e que julga as pessoas sobre quem eu devo, quem merece a minha oração. Mas Paulo diz, antes de tudo eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Todos os homens. Agora, obviamente que Paulo não está querendo dizer aqui que você tem que lembrar de quase 7 bilhões de pessoas diariamente na sua oração. Mesmo porque, acho que se você fizer um exercício, tenta fazer um exercício um dia de começar a orar e lembrar de todas as pessoas que você conhece. Não dá tempo um dia, a gente conhece bastante gente. Às vezes sim, né? Conhece alguém que vai lembrando de outra pessoa, que daí de lá você lembra de uma... É aquela coisa, você se perde, né? Porque a gente conhece muita gente, mesmo que seja só de oi, tchau, né? Pô, meu vizinho que encontra no elevador, e o fulano de lá. Paulo não está querendo dizer assim, todas as pessoas do mundo você tem que fazer oração sempre. Mas porque isso seria impossível, a gente não conhece todas as pessoas do mundo, a gente não conhece bem todo mundo que mora. Eu moro num condomínio com quase 700, mais de 700 apartamentos. Eu não conheço 10% das pessoas que moram lá, e pelo nome ainda deve ser 1%, e olha lá. Então assim, é impossível a gente orar por todas as pessoas do mundo. Então Paulo não está querendo dizer aqui para você fazer oração de lembrar de pessoa por pessoa. O ensinamento dele aqui é justamente para a gente não ser seletivo nas nossas orações, que é a nossa tendência. Quem merece ou quem não merece a minha oração. Agora, antes da gente tratar dessa seletividade que a gente pode trazer na oração, eu acho que existe a palavra seletividade, se não existe, se você falar 3 vezes, você pode, é um neologismo e você agora é dono dessa palavra, né? Então até o final da pregação eu falo mais uma vez e ela passa a existir. Mas ele usa 4 termos aqui que são curiosos, porque são os 4 termos usados ao longo do Novo Testamento para se referir à oração, de maneira que ele praticamente esgota. É como se ele usasse assim, todos os termos possíveis para deixar bem claro, com todas as palavras possíveis, com todas as letras, o nosso exercício de orar. Agora, é claro que nem todos eles são sinônimos e significam exatamente a mesma coisa. Os 4 termos que eles usam, súplicas, orações, intercessões e ações de graças,
embora sejam sinônimos, claro que ação de graças nem tanto, né? A gente sabe que tem a ver com agradecimento, mas embora os outros três sejam sinônimos, eles podem ser usados com o mesmo significado de oração, de você orar a Deus, mas ainda tem algumas nuances diferentes. Por exemplo, o primeiro essas petições, são aqueles pedidos mais específicos que nós fazemos. Por exemplo, quando alguém fala para você orar porque ele está doente, por um trabalho, uma prova que vai fazer, são pedidos específicos que nós temos que orar a Deus. O segundo termo já é um termo mais religioso. Obrigado. Já é um termo usado para aquelas orações mais tradicionais do povo judeu. Aquelas orações de acordo com a lei, aquela religiosidade que nós temos que ter nas nossas orações. É quase que aquela reunião de oração que você tem que estar porque está marcado. E você tem que estar lá. Lá é o momento de orar. Praticamente isso. Então os judeus tinham o costume, de orar lá 3 vezes ao dia. Você lembrar de Daniel, você lembrar de outros personagens que 3 vezes ao dia eles tinham que orar, de preferência voltado para Jerusalém e tudo mais. Tinha todo aquele ritual que ainda os muçulmanos preservam e os judeus também preservam essa ideia de uma ritualidade na oração voltada para um lugar, embora a gente não precise mais, nem sei para onde fica Jerusalém, nem para qualquer outra cidade aqui, mas a gente não precisa mais dessa religiosidade. Essa palavra tem essa nuance mais religiosa, de um exercício do nosso cristianismo. A terceira palavra, intercessão, ela pode ter 2 significados. Você se apresentar diante de Deus para pedir por você mesmo, interceder por si mesmo, é usado nesse sentido, ou interceder por outras pessoas. E o contexto aqui sugere que eu não estou pensando em mim na oração. Eu estou pensando sempre em outra pessoa. Agora lembra, o que é interceder por outra pessoa? É você clamar, no caso aqui diante de Deus, porque Deus tem uma sentença para alguém, ou tem algo por alguém, você intercede por aquela pessoa. Você diz, vê lá Deus, calma, pega leve com essa pessoa. Você está intercedendo. Talvez um dos episódios que nos lembram o que é intercessão é quando Abraão estava lá e estava lá com a sua esposa, chega 3 seres ali celestiais, 2 anjos e a pessoa de Jesus Cristo, lá em Gênesis 17, 18, chega lá com ele e Abraão fala para Sara fazer um bolinho rápido. Sara assa um bolo lá rápido, tudo, e traz lá para eles. Você vai ter que aprender o bolo rapidinho com Sara, fica pronto muito rápido, eles vão comer lá. Mas daí os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra anunciar a destruição. E Abraão, Deus, vai destruir uma cidade inteira? Espera aí. E falando com Jesus. Mas se tiver 50 justos ali, o senhor vai destruir a cidade mesmo assim? Ele está intercedendo pela cidade. Pelo menos pelos justos que tem lá. E Jesus fala, se tiver 50, eu não destruo. Mas não quero assim intrometer muito nos planos eternos de Deus, mas e se tiver 30 justos? Aí ele vai diminuindo até o momento que ele fala assim, acho que nem 10 justos tem ali, como de fato não tinha. Saem 4 de lá, mas um ainda depois morre, olha para trás e não está pensando, vocês sabem toda a história. Mas esse é o papel de interceder, de se colocar diante de Deus, a pessoa, e dizer, Deus, eu estou aqui não me representando, mas representando aquela pessoa diante do Senhor. Por que nós devemos fazer isso? Vou deixar aqui, porque eu não quero bater a mão e passei uma lamaceira. E ainda pode espirrar vidro mesmo. Por que nós temos então que fazer essa prática de petições, orações, intercessões e... Esse aqui eu vou deixar para depois, porque esse é mais difícil. Por que nós temos que fazer isso? Por todos os homens. Como eu já disse, todos os homens não quer dizer todas as pessoas do mundo, mas Paulo vai explicar por quem que deveria ser orado aqui. Paulo diz pelos reis e por todos os que exercem a autoridade. Mais uma vez, todos os que exercem a autoridade, você não vai lembrar de todas as pessoas do mundo que exercem a autoridade. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que você tem que lembrar de todas as pessoas na sua cabeça que tem algum papel de autoridade, quer seja política, empresarial, onde você trabalha, enfim, e lembrar de todos em oração. O que Paulo está dizendo é que você não pode ser seletivo. Agora é interessante o fato de justamente aqui ele citar reis e aqueles que exercem a autoridade.
parece que a igreja aqui na cidade de Éfeso estava com dificuldade de olhar para essa liderança deles e entender que eles eram também motivo de oração para eles, de intercessão para eles. Talvez perto do que a gente passa hoje aqui no Brasil, nessas épocas. Agora, talvez você pense, não, mas realmente orar aqui pela nossa liderança aqui no Brasil é difícil, porque nós temos gente que não está nem aí para nós, para a justiça, só quer defender os seus interesses, só está pensando naquilo que é melhor para o deles, só quer fazer acordos e tudo mais. E realmente é difícil orar pela liderança aqui no Brasil. Mas a gente tem que lembrar de outra coisa, de quem era o líder daquela época, de quem que era o rei daquela época. Se você gosta de história, quem era o imperador, o rei desta época, quando Paulo escreveu a carta de 1 Timóteo? Era nada mais, nada menos que Nero. Que diante de Nero, qualquer governador que entrar no Brasil, eu posso te garantir que a gente está em bons lençóis. A gente está bem mais tranquilo do que acontecia naquela época, porque Nero era famoso por jogar os cristãos e outros presos e refugiados, jogar no famoso Coliseu em outras arenas menores nas cidades, dando ao povo que ia dar diversão para eles, que era o famoso pão e circo, à custa dos cristãos, que eram jogados lá naquelas arenas. Agora, então você imagina Paulo escrevendo uma carta para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, você vai chegar lá na igreja e vai dizer assim: então, gente, sabe esse imperador que às vezes pega um outro cristão aí, a gente fica sabendo, irmão nosso, e joga para as feras ali no Coliseu? Então Paulo escreveu uma carta para mim, falou que a gente tem que orar por essas pessoas. Mas eu não sei se Paulo errou ou não, gente, mas no final dessa palavrinha tem uma expressão que é ações de graça. Aí Timóteo acho que falaria, né? Se eu ainda estou lendo bem aqui, gente, Paulo está escrevendo para a gente agradecer pela existência dessas pessoas. Parece que esse exercício de oração produz em nós um senso de que Deus é soberano, de que Deus sabe o que faz, de que se fulano ou cicrano está lá no governo é porque Deus quis que ele estivesse lá no governo, de maneira que eu consigo agradecer, mesmo que seja alguém que eu não gostaria que estivesse lá. Eu posso garantir que qualquer cristão daquele primeiro século, no final do primeiro século, olharia para o imperador e dizia: eu queria todo mundo, menos aquele imperador que estava ali. Bom, depois veio o pior, né? Diocleciano foi pior ainda que Nero, e talvez eles tivessem sentido saudade de Nero. Mas ele foi piorando, né? Cada vez mais até a chegada de Constantino. Mas talvez eles olhassem assim: a gente não queria aquele imperador lá, esse rei aqui. Mas mesmo assim, diante disso, Paulo fala: você tem que agradecer, porque se há um imperador, mesmo que ele esteja jogando cristãos na arena para ser degladiado ali com os leões, mesmo assim Deus não deixou de ser soberano. E isso é parte do propósito dele. Que eu vou ser bem sincero, a gente não entende o porquê Deus quer determinadas coisas. Mas Paulo fala para nós darmos graças. Olha o que Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, que é a mesma região que está, a mesma cidade onde Timóteo estava servindo ali. Lá em Efésios, no capítulo 6, lá no versículo 18, Paulo diz assim, escrevendo para aquela mesma igreja, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Lá em Filipenses, no capítulo 4, talvez seja um ensino, junto com esse que nós estamos vendo de 1 Timóteo, mais difícil sobre oração, porque mais uma vez Paulo vai repetir aquilo que é tão difícil para nós. Paulo diz assim, versículo 6: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
Paulo está falando, não é só apresentar os pedidos a Deus por meio da oração e súplica, são as duas palavrinhas que ele usa lá em 1 Timóteo, porque são as palavras que resumem o nosso exercício da oração. Paulo está falando, não é só orar a Deus, mas é orar agradecendo. Agora, aqui em Filipenses, Paulo está tratando sobre ansiedade, para a gente não andar ansioso por coisa alguma. E é interessante porque justamente quando a gente está disposto a agradecer por um futuro desconhecido, é que nós entregamos tudo na mão de Deus. E a ansiedade no nosso coração sai. Porque a ansiedade nada mais é do que a gente querer controlar aquilo que é incontrolável. Por exemplo, tem gente que com medo de se vai estar vivo ou não amanhã, não consegue nem dormir à noite. Porque ele se consome pelo fato de que, será que ele vai estar vivo amanhã ou não? Será que ele vai perder o emprego ou não amanhã? Será que ele vai pegar uma doença ou não amanhã? E tudo isso é querer controlar aquilo que é incontrolável, que só Deus te controla. Deus pode fazer você perder o emprego na semana, Deus pode fazer você ser promovido quando você menos espera. Deus pode fazer você morrer essa semana, se desejar assim. Deus pode fazer com que você seja curado de uma doença que você nunca imaginou que fosse curado. Mas a questão é que a gente não consegue controlar essas coisas. E a tentativa de querer controlar isso gera em nós ansiedade. Paulo está falando, apresentem seus pedidos a Deus, mas não só pedindo, mas com ação de graça. É você chegar e dizer assim, Deus, dormi hoje, né? Antes de dormir, pôr a sua cabeça e falar, Deus, eu agradeço por essa semana. Independente do que vai acontecer. Eu vou fazer a minha parte, vou trabalhar, vou acordar cedo, vou fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas eu te agradeço. Eu não sei se eu vou ter o sustento necessário, a gente está chegando no final do mês, não sei se vai fechar a conta, não sei o que vai acontecer, eu vou fazer a minha parte, mas eu te agradeço por esse futuro incerto. Eu te agradeço por quem vai entrar na política, eu te agradeço por esse imperador que o Senhor colocou, eu te agradeço pela liderança que o Senhor colocou, eu te agradeço por essas coisas, porque isso é demonstração de confiança na soberania de Deus. Então eu comecei a mensagem falando de uma oração autossuficiente e orgulhosa, que julga, que decide por quem orar, porque esse não é merecedor da minha oração, esse daí não tem jeito mais, esse daí não merece a bênção de Deus, esse daí é aquela oração que a gente decide por quem orar. E agora Paulo está mostrando o oposto disso. Ele está mostrando uma oração que é direcionada para aquele que a gente julga que não merece, no caso aqui os reis, os imperadores, mas você pode pensar em alguém que você crê que não merece a sua oração. E Paulo vai mais a fundo. Paulo está dizendo para a gente agradecer com ação de graças a Deus por estas pessoas. Ou seja, além de não ser uma oração que julga, que escolhe por quem orar, ainda assim é uma oração que confia na soberania de Deus, que reconhece que Deus está no controle, de modo que a gente pode agradecer mesmo por aquelas situações que a gente não entende muito. Se você me acompanhou nas leituras, volte lá para 1 Timóteo, capítulo 2. Porque Paulo agora vai mostrar qual deve ser o conteúdo dessa nossa oração por essas pessoas. Com ação de graças, petições, interceder por eles. Imagine só você. A gente teve uma mudança de governo, eu sei que tem muito aqui, eu sei que todo mundo aqui não está feliz com o Bolsonaro, alguns estão, outros não. Mas eu falaria isso independente do governo. Independente de quem estivesse no poder. E eu falaria isso se a Dilma ou o Haddad ganhasse a mesma coisa. Porque Paulo não está aqui selecionando. Se você talvez pense assim, não, Bolsonaro, eu vou interceder por ele. Bolsonaro, tá. Aqueles caras que gostam mais, Bolsonaro. Mas se fosse o Haddad, você pensaria, não, isso daí não. Então você não entendeu nada da mensagem. Não é isso que Paulo está dizendo. Agora imagine só, se tivesse alguém que você odeia lá no poder, você se colocar como intercessor dessa pessoa diante de Deus. Fala, Deus, peraí. Como Abraão fez lá com o seu nome do morro. Deus, estou intercedendo por essa pessoa, com ação de graças. Agora, qual é o conteúdo disso? Paulo vai dizer então no versículo 2, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Quem não quer viver uma vida tranquila e pacífica? Agora veja, você tem que entender a frase num todo. Porque para viver uma vida tranquila e pacífica, não quer dizer ficar deitado numa rede, tomando uma aguinha de coco, né, lá na Bahia, esperando. Não quer dizer isso, não é isso que Paulo está dizendo.
Paulo está dizendo uma vida que proporciona nós vivemos de maneira piedosa, justa nesse mundo. Em outras palavras, que a gente possa exercer o nosso cristianismo de maneira livre. Que não é o que acontecia naquela época. E eu vou dizer para vocês, não é o que acontece hoje. Deixa eu te dar alguns exemplos do que acontece hoje. Um amigo meu, professor lá do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu estudei, depois trabalhei, uma vez sim, levou os filhos da escola, e lá na escola descobriram olha aquele verdãozinho, vermelhinho, bumbumzinho do filho, e denunciaram ele. E ele teve que ir diante dos juízes, diante das autoridades, para prestar conta daquela marquinha que estava ali na filha dele. Sabe o que é isso? É o governo, é a autoridade, são as autoridades querendo nos fazer desobedecer a palavra. Porque, claro, a palavra nunca vai falar para você espancar alguém. Nunca vai falar isso. Mas, por outro lado, a palavra fala que o pai que ama o filho cedo o disciplina. E não era espancamento, não tinha marcas de espancar e tudo mais. Era uma marquinha, aquela varinha no traseirinho da criança ali. Necessário, disciplina. Nada, eu conheço ele, sei do caráter dele, sei, né, os filhos dele amam ele e tudo mais. Mas ele teve que passar diante do juiz, porque para a nossa sociedade isso é um absurdo. Mas isso é parte do cristianismo. Isso é obedecer a palavra de Deus. Talvez no seu trabalho você queira ser honesto e vai ter que pagar o preço de ser honesto. Quando o seu chefe fala para você, você atendeu o telefone e fala que eu não estou. E você olha e fala, eu não vou fazer isso. Porque eu sou um cristão e isso é mentira. Talvez, se os planetas estiverem bem alinhados, ele vai dar um abraço em você e vai falar assim, você é tão honesto que eu vou te promover. Talvez. Mas provavelmente ele vai te mandar embora. Porque ele quer fidelidade, ele não quer veracidade. Ele não está nem aí, pessoal, ele quer fidelidade a ele. Então se ele fala para você mentir, você tem que mentir pronto. Você tem que ser fiel a ele. É isso que o patrão quer. Amor pela empresa. Então você tem que fazer o que ele quer. No mundo perfeito, ele vai te abraçar e vai falar, nossa, você é tão... Eu confio agora, nossa, só faz o que é certo, então eu vou te promover. Mas provavelmente você vai perder o emprego. O que Paulo está dizendo é, orem para ter uma vida pacífica e tranquila. Mas não é uma vida que você fica na rede, deitado por água de coco. É uma vida tranquila, de maneira que você possa livremente exercer o seu cristianismo. Porque Paulo completa a frase dizendo, com toda a piedade e dignidade. Piedade aqui pode ser traduzida por uma vida com temor a Deus. Isso é o que significa essa expressão. É uma vida vivida sob o temor de Deus. E o oposto disso, quando a Bíblia traz impiedade, se você quiser ler o Romanos, o comecinho de Romanos, quando Paulo tem quadro da sociedade que está longe de Deus, vai falar, aqui é o quadro de uma sociedade ímpia, que vive na impiedade, ou seja, sem o temor de Deus. Como se Deus não existisse, não está nem aí, está em mente mesmo, ele está sonhando, está fazendo um monte de coisa, porque ele tá nem aí. É como se Deus não existisse. Agora, uma vida piedosa é uma vida que leva Deus a sério. Que não só crê na existência de Deus, mas leva isso a sério. Então, quando o seu chefe pede para você mentir, você fala não, é porque você sabe que Deus está ali. E você tem mais a Deus do que ele mandar você embora ou não. É melhor ele mandar embora do que Deus ficar bravo com você. É melhor um chefe bravo do que Deus bravo com você. Isso é uma vida piedosa. Então, é para isso que nós temos que orar. A gente tem que orar pela liderança para que eles deixem a gente em paz. A gente quer viver o cristianismo do jeito que Deus determinou. Agora, Paulo vai mostrar o motivo disso. E o motivo disso é justamente o título que eu dei para esta mensagem, que é a abrangência da graça de Deus, a abrangência desta sã doutrina. Ele vai mostrar assim no versículo 3, isso, ou seja, essa prática, isso que nós acabamos de falar para vocês, essa oração, para vocês, para autoridades, isso, é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora, esse versículo 4 há uma disputa nele, grande. E eu não quero fazer dele o centro dessa mensagem, porque o tema do parágrafo todo não é esse.
Paulo não está fazendo uma doutrina aqui sobre soteriologia, sobre salvação, ensinando sobre isso, mas por outro lado, se a gente está pregando positivo, eu não posso fugir também de um versículo como esse. Agora, percebam que Paulo está dizendo para a gente orar por todos os homens. Paulo está falando para a gente orar por cada ser humano deste planeta. Não, ele está falando para a gente não fazer acepção de pessoas. Ore também por aqueles que você acha que não merecem a sua oração. Depois Paulo fala para a gente orar por todas as autoridades. Paulo está dizendo todas as autoridades, todo mundo nominalmente, assim? Claro que não. Paulo está dizendo, não faça acepção de pessoas. Orem pelas autoridades também. Do mesmo jeito aqui, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se você entender que esse todos os homens foge a essa regra e fala, não, agora sim é todos os homens um por um, a gente tem que pressupor que Deus, inclusive, quer a salvação do anticristo, que vai ser um homem que vai vir aqui nessa terra. Acho que ninguém pensaria algo assim. Porque a própria Bíblia fala que ele vai ser o filho da perdição, que vai ser alguém que vai ser anticristo e nunca vai se converter. Então, obviamente, isso não está dizendo. O que Paulo está falando aqui é que do mesmo jeito que a sua oração não pode, conter acepção de pessoas, porque Deus também não faz acepção de pessoas. E talvez, Deus queira a salvação desses imperadores. Talvez Deus deseje que eles sejam salvos. Então, ao invés de você olhar para eles como, eu não vou orar para essa pessoa não merece a minha oração, essa pessoa só faz o mal, essa pessoa... Talvez é o momento de você interceder por ela, porque do mesmo jeito que você não pode fazer acepção de pessoas na sua oração, Deus não faz acepção de pessoas naqueles que Ele salva. Agora a gente tem que voltar para Efésios. Eu não vou ler com vocês texto de Efésios, mas olha que interessante. Quando Paulo está falando lá em Efésios, na carta aos Efésios, sobre o desenvolvimento da nossa fé, a nossa prática, ele vai falar isso com alguns grupos de pessoas. Ele fala com maridos e mulher, lembra Efésios capítulo 5? Depois ele fala para pais e filhos. Depois ele fala para senhores e escravos. Para senhores e para escravos. E pronto. Não faltou um grupo aqui? Mais uma dupla para fechar tudo? Faltou os imperadores e aqueles que não são imperadores. Por que Paulo não utiliza isso lá em Efésios? Talvez por dois motivos. Primeiro, que não tivesse nenhum salvo, nenhum que fosse da igreja, que fosse desses imperadores. E talvez isso mostrasse uma mentalidade da igreja de Éfeso, de justamente por ter ninguém da liderança na igreja, a gente olha para a liderança já com aquele olhar de que eles são os nossos rivais, eles são os nossos inimigos. Agora, imagine se tivesse alguém da liderança naquela igreja. Uma vez eu fui pregar numa igreja lá no Nordeste, em que o vice-prefeito era membro da igreja. Imagina, se o prefeito se converte e faz... Aí a gente está aqui falando assim, essa liderança toda mesmo, e ele está aqui ouvindo a mensagem. Você viu como muda a mentalidade? Fala, não, agora ele é meu irmão nosso, espera aí, né? Agora as coisas mudaram. Paulo está dizendo, Deus deseja que as pessoas sejam salvas. E não é você que tem que escolher quem vai ser salvo ou não. Porque a nossa tendência é olhar e falar assim, não, isso daí não tem jeito mais. Quem disse que não tem jeito mais? Lembra que Paulo disse, eu era o pior dos pecadores. Talvez alguns cristãos olhassem para ele e falassem assim, a maioria, né? Eu acho que olharam para ele e falaram assim, isso daí não tem jeito mais. Isso daí está matando a gente, né? Isso daí, vamos deixar descansar, não vamos orar não. Nem o Ananias lá, quando Deus falou, vai lá, Ananias, e vai ter alguém chamado Saulo, e você vai pôr as mãos sobre ele fala, tem certeza, Deus? É isso mesmo? Porque ele estava perseguindo a gente logo. A mentalidade de não, mas isso daí não, Deus. Que isso? Ele que está matando a gente, vou ter que ir lá para pôr a mão sobre ele ser batizado, receber o Espírito Santo e tudo mais. Você está doido, Deus? Essa acepção de pessoas que a gente tende a fazer, que Deus não faz. Deus pode salvar quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira em que Ele quiser. E não cabe a nós decidir isso. Agora, por outro lado, há um outro ensinamento, porque parece que esse propósito não casa aqui. Eles falam assim, ore para que tenha uma vida pacífica, de maneira que você possa exercer o cristianismo, porque Deus quer que as pessoas sejam salvas. Mas fala, mas qual a ligação de uma com o outro? E a ligação é simples, porque alguém que desenvolve bem o cristianismo é alguém que prega a palavra, que anuncia essa sã doutrina. E a salvação das pessoas só vem com o anúncio do evangelho. Paulo está dizendo, Nero, que o imperador não está deixando a gente proclamar a palavra aqui. Ele não está permitindo isso. Se alguém fizer isso, ele pega, vai lá para o Coliseu. Então, ore para que vocês tenham uma vida pacífica, para que vocês consigam anunciar o Evangelho, porque Deus deseja que os homens sejam salvos. E eles só podem ser salvos
ouvindo o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então Paulo diz que isso é bom perante Deus, orar por esses dois motivos. Talvez Deus queira salvar essa liderança também, esses 6, que eles quisessem autoridade, mas também para que a gente possa proclamar esta sã doutrina livremente, sem impedimento algum. Paulo continua: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Paulo vai dizer assim: o Evangelho tem que ser anunciado, pregado, porque não tem dois mediadores. Não é assim, o muçulmano tem mediador dele lá com Deus. A gente que nasce aqui no Ocidente, que acredita em Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, porque a gente acredita em Jesus. Mas, o muçulmano não tem lá, ele tem Maomé. Então lá é Maomé, aqui é Jesus Cristo. O budista, então, não tem acesso a Cristo. Então, não, Paulo está falando, o Evangelho tem que ser pregado porque há um só mediador entre Deus e os homens. Não tem dois, não tem três. Não é um mediador para cada cultura, um mediador para cada região. Há um só mediador. Há um só que pode nos restabelecer no relacionamento com Cristo. Esta é essa doutrina que deve ser pregada. Olha que curioso, logo no versículo 4, quando Paulo fala, Deus deseja, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Percebam o paralelismo ali. Ser salvo é chegar ao pleno conhecimento dessa verdade. Então é necessário conhecimento da verdade para ser salvo. Não tem como alguém ser salvo sem o conhecimento desta verdade. Então, há uma verdade. Nossa, se Paulo vivesse hoje, o pessoal aí ia cair se matando em cima dele. De onde já se viu? Que cara intolerante. Nesse mundo tão pós-moderno que a gente vive, ele chegar e dizer que existe uma verdade única, absoluta, que é esse evangelho que ele está falando. E Paulo está falando exatamente isso. Há uma verdade. De maneira que todo mundo que não crê neste evangelho, que logo ele vai dizer, eu sou pregador deste evangelho, eu sou mestre deste evangelho. Se alguém não crê nesse evangelho, não está crendo na verdade. Se não está crendo na verdade, não é salvo. Então é necessário que a gente anuncie essa sã doutrina. Porque essa sã doutrina é a respeito de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Foi ele que se entregou a si mesmo. Nós vimos aqui na matéria de Cristologia na escola dominical, quando Jesus Cristo fala, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele quis se entregar, foi desejo dele, foi o plano eterno, o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Esta é essa doutrina que deve ser anunciada, o Cristo que se deu por resgate, para nos comprar e nos dar esta vida eterna. Esse é o testemunho, Paulo vai dizer aqui, dado em seu próprio tempo. E aí ele termina no versículo 7, depois eu quero voltar para o mediador. Mas ele fala no versículo 7, para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Se Paulo antes estava falando que a acepção de pessoas aqui para os Efésios não podiam ser, esse imperador não, esse não merece, mas tinha que englobar também os imperadores, aqui ele vai dar uma leve cutucada nos Efésios. Só para eles não esquecerem de uma coisa. Se a gente voltar lá para a carta aos Efésios, escrita uma década antes, alguns anos antes dessa carta, um tempo antes, bem mais cedo do que esta carta de 1 Timóteo, que Paulo já está no final já do seu ministério, da sua vida, anos antes dele morrer. Lá é justamente nesta carta, ouviram o capítulo 2 de Efésios aqui na ceia. Mas se a gente olhar a partir do versículo 11, Paulo vai fazer uma defesa de que não existem mais dois grupos, dois povos de Deus. De dois, ele fez um. Ele demoliu o muro de inimizade que havia entre eles. De maneira que não há mais judeu e os gentios. Não, é uma só igreja, um só povo de Deus agora nesta dispensação. E é justamente essa cutucada que Paulo dá. Parece que Paulo está querendo dizer aqui, eu falei dos 6, mas não esqueçam do que eu ensinei na carta lá aos Efésios. E se Paulo teve que ensinar lá em Efésios, é porque era uma dificuldade na igreja. Talvez alguns judeus olhando e falando assim, espera aí, esses gentios querendo entrar aqui na igreja, que história é essa? Aqui é só sangue puro.
Aqui é só quem é... Lembra de discutir genealogia, que Paulo fala aqui em 1 Timóteo, que a gente viu no primeiro capítulo? Aqui é só para quem tem as genealogias lá e faz a ligação com Abraão. Se o cara não tem isso, ele não tem acesso aqui. E Paulo vai bater na tecla lá em Efésios, dizendo, o muro de inimizade caiu. Não existe mais. Judeu, a gente agora é um povo só. E ele lembra outra vez aqui. Então, nessa acepção de pessoas na oração, lembrem-se, judeus, de orar também pelos gentios. Por aqueles, talvez, que vocês achem imerecedores das suas orações. Então, Paulo está dizendo, para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Hoje a gente poderia traduzir da verdadeira sã doutrina aos gentios. É isso que Paulo está dizendo. Agora deixa-me terminar esta mensagem, voltando, antes de tirar duas aplicações, voltando para o que Paulo diz aqui, só há um mediador entre Deus e os homens. Porque essa é a única vez que Paulo utiliza essa palavra, mediador. Agora, há um outro autor nas Escrituras, que nós não sabemos quem é, mas presume-se que é um discípulo de Paulo, alguns acham que foi o próprio Paulo que escreveu, mas parece que era um discípulo de Paulo, que entendeu bem essa mensagem do apóstolo Paulo e vai desenvolver essa ideia. E como esta palavra ela é rica. Porque para a gente que vive longe daquela cultura oriental, entre aquelas alianças entre povos e acordos que deviam ser feitos ali, essa questão de mediador talvez não soe tão viva para a gente. Por isso que o autor de Hebreus vai escancarar para a gente o que é esse mediador. Olha o que ele diz, eu queria só ler 3 versículos com vocês. Primeiro Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 6, vai dizer assim, eu ia ler mais, mas eu vou só o versículo 6, ele diz assim, agora porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ele está falando aqui dos sacerdotes lá no Antigo Testamento, mas é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Dá uma olhada no capítulo 9, versículo 15. Vai dizer assim, por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. E lá no capítulo 12 também, lá no capítulo 12, bom, não sei se eu leio muito porque parece que vai ficar meio sem sentido, mas o texto é muito grande, eu não vou ler o texto inteiro porque para fazer sentido vai ficar grande, mas só para vocês terem uma ideia, lá no versículo 24 fala, a Jesus, mediador de uma nova aliança, mas para fazer sentido eu teria que ler um texto maior para entender, mas Jesus, o mediador de uma nova aliança. Mas a ideia, os outros dois textos explicaram bem, é que essa ideia do mediador tem tudo a ver com uma aliança. Nós participamos da ceia, acabamos de tomar a ceia aqui, e nós tomamos o cálice, que é o cálice da nova aliança. Sabe o que você participou aqui? Sabe o que você acabou de fazer quando você pegou esse cálice, o cálice da nova aliança? Você estava celebrando uma escolha que Deus fez de se relacionar com você de uma maneira especial, de um pacto, de um acordo que Ele fez, unilateral, que só depende dele, porque se dependesse de nós, a gente já teria rompido esse pacto, faz tempo essa aliança, de uma aliança unilateral, de uma decisão dele, de colocar o seu Espírito em nossos corações, para que nos tornássemos filhos de Deus. Sabe como isso é possível? Porque Jesus Cristo é o mediador desta nova aliança. É Ele que proporciona isso para a gente. É Ele que nos liga novamente a Deus. Ele é o proporcionador desse pacto que Deus fez, deste acordo, desta aliança unilateral, de dizer, eu quero me relacionar novamente com estas pessoas. Jesus Cristo é o mediador desta aliança. Então a gente tem que terminar esse estudo, obviamente, falando de duas aplicações bem rápidas. A primeira delas,
Como está a sua vida de oração? Esse é o grande ensinamento do texto. Eu sei que o versículo 4 é aquele que todo mundo quer saber, né? Deus quer que todos sejam salvos ou não, mas esse não é o grande ensinamento. O grande ensinamento do parágrafo é por quem nós estamos orando, ou o que nos revela as nossas orações. A sua oração revela um coração orgulhoso, um coração autossuficiente, um coração que julga as pessoas, dizendo esse tem jeito, esse não tem jeito, esse merece minha oração, esse não merece, ou é um coração que confia na soberania de Deus, que depende de Deus, que de fato ora por todos os homens e deixa que Deus faz a vontade dele. Porque a nossa vontade não é nos colocar como lugar desse mediador. Jesus Cristo é o mediador, não sou eu. Não sou eu que decido como essa aliança vai ser mediada aos homens. É Jesus Cristo que decide isso. A minha função é apenas interceder, orar com ação de graças. Então como está a sua vida de oração? Eu vou fazer um desafio bem prático para você essa semana. Pega um dia essa semana e faça uma lista com todas aquelas pessoas que você julga e não mereceram a sua oração. Não mostre para ninguém, porque vai que alguém fica triste com você, a pessoa que está sentada do seu lado. Pode ser eu. Mas eu falei alguma coisa que você não gostou, e você fala assim, vai, oração. Tira um dia para orar por essas pessoas. Olhe por eles. Olhe por aqueles que você acha indignos. Pessoas se não salvam desses? Que bênção, será? Pensou? Ore. Comece a fazer exercício de orar por essas pessoas. Deixa eu te garantir uma coisa. Se é talvez alguém do seu trabalho, por exemplo, imagina que tem alguém ali que você não se dá, você vai começar a orar diferente para essa pessoa. Porque agora você está intercedendo por ela. Você está orando por ela. Talvez você vai até se interessar mais pela vida dela, te conhecê-la melhor, para apresentar mais especificamente os pedidos a Deus por aquela pessoa. Então, se você vai descobrir que você ora por ela todo dia, dá para fazer esse exercício? Faça uma lista lá. Põe as pessoas que você acha que isso aqui eu nunca vou orar. E ore. Ore por essas pessoas. É assim que deve ser a nossa oração. Agora, lembra, Paulo está dizendo, para ter uma vida tranquila, para que a gente possa anunciar essa sã doutrina. Então esse é o segundo desafio para a gente, a segunda aplicação. Você está anunciando essa sã doutrina, a gente está num país que ainda a gente pode anunciar. Talvez as pessoas vão dar risada de você, esculachar, vão você sair da rodinha, tudo bem. Mas só, você não vai ser jogado no Coliseu para leões. Você não vai fazer isso. Os leões hoje são metafóricos, não são literais. Naquela época era literal, era um leão mesmo, quer devorar a pessoa. A gente não. Mas talvez por isso a gente anuncie mesmo, menos essa doutrina. Este evangelho do qual Paulo era pregador, apóstolo e mestre. A gente tem que anunciar mais, ensinar mais a sã doutrina, divulgar e propagar aquilo que nós cremos. Fica esses dois desafios para a gente, que Deus nos ajude e nos abençoe a cumpri-los. Amém.